Graça e paz, queridos. Nesse dia que o Senhor nos fez, estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus na nossa Escola Vida Plena. Que bom que você veio. E você também que está em casa, nos acompanhando dominicalmente nesse nosso encontro. Só lembrando vocês que hoje é o nosso último encontro desse ano, tá? Estaremos retornando no próximo ano com a Escola Vida Plena, no mês de fevereiro. E tem sido muito bom estar com vocês durante esse período, de tudo que nós vivemos durante esse ano de 2004, do que Deus tem colocado em nosso coração, do que o Espírito Santo tem nos feito lembrar como é a promessa dele. Ok? Então, muito obrigado você, que esse tempo que nós vivemos e convivemos aqui nos nossos encontros da Escola Vida Plena tenha contribuído para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento, a fim de que você viva uma vida cada vez melhor com o Senhor e tudo que Ele tem para a sua vida. E hoje, a nossa meditação, a nossa palavra, nosso estudo de hoje é colocando a vida em ordem. Você já pensou como seria difícil nós organizarmos as coisas sem pensar no tempo? Pensar no tempo e pensar naquilo que o tempo nos propõe, nos dá oportunidades. Então, o nosso foco hoje na Escola Vida Plena é colocando a vida em ordem. E isso é um ensinamento do Senhor Jesus para cada um de nós, uma preocupação do Senhor Jesus com cada um de nós. Por quê? É o que dá sentido e propósito à nossa vida. É a ordem com que as coisas acontecem. Tem coisas que acontecem de forma natural e tem coisas que precisam ser provocadas por nós, desejada por nós. E o ensinamento de Jesus é que você e eu devemos pensar na vida das duas formas. Na forma natural que as coisas acontecem e as coisas que nós provocamos. E as coisas também que provocam por nós, que o sistema provoca por nós. E nós precisamos dar uma resposta a isso. Vamos trabalhar algumas provocações, por exemplo. Você está nessa cidade porque você deseja estar aqui. Por mais que você nasceu aqui, você deseja estar aqui. Por mais que você veio de outro lugar, de outro estado, você desejou estar aqui. Porque senão você pode muito bem mudar de cidade, mudar de estado. Alguns mudam até de país. Por quê? Porque entendem que a vida dele naquele momento precisa de uma mudança. Busca coisas melhores. Outras decidem melhorar aonde estão. Buscam se desenvolver, melhorar onde estão. E também isso é uma forma de você provocar mudanças. Mas interessante que o Senhor Jesus, Ele é a pessoa que tem maior interesse em provocar mudanças, transformações em nossas vidas. O apóstolo Paulo ainda nos diz assim, que nós devemos renovar a nossa mente. Nos motiva, nos ensina, nos ordena a mudar, a transformar a nossa mente de acordo com aquilo que nós recebemos do Senhor. Então, nós vamos estar conversando sobre isso. Então, vamos orar, pedir a direção de Deus para tudo que nós vamos estar meditando e conversando nesse dia. Pai, em nome de Jesus, nós temos a Tua palavra, nós temos o Teu Espírito. E nós desejamos, Senhor Deus, ser ministrado pelo Senhor. Assim como a Sua palavra, Senhor Deus, tem transformado as nossas vidas, que ela continue fazendo isso, para que nós possamos se tornar semelhantes a Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, a Tua misericórdia que nos acompanhou até aqui e vai continuar trabalhando em nós. E assim nós Te agradecemos, assim nós Te exaltamos nesta manhã,
Usa-nos, Senhor Deus. Fala-nos, Senhor Deus, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa fala hoje é, como nós falamos aqui, colocando a vida em ordem. Uma pergunta: você se vê hoje com a sua vida em ordem? Você se vê hoje com a sua vida em ordem? Qual é a proposta de Jesus para a minha vida e para a sua vida? Qual a proposta da palavra de Deus? Em primeiro lugar, a organização da nossa vida passa por uma decisão nossa, por uma decisão sua. Mas essa decisão não pode ser baseada em sentimentos, tão somente, em desejo, em momentos, mas sim uma decisão que realmente vai fundamentar você naquilo que você se propõe a viver. Então, Jesus veio para dividir a história da nossa vida. Jesus veio para dividir a história da nossa vida. Se você teve um encontro com Jesus, você tem antes e depois de Jesus. A sua vida é marcada, é dividida. Porque a Bíblia fala de um novo nascimento. Se fala de um novo nascimento, porque teve um nascimento anterior. E que nós falamos aqui no início, é que é o nascimento natural nosso. Esse nascimento natural não passou por uma decisão ou desejo nosso. Mas o nascimento espiritual, o novo nascimento, passa por um desejo e uma vontade pessoal nossa a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo. Então, aqui a nossa vida passa a ser organizada a partir desse momento. Então, eu posso dizer para você que o primeiro momento da sua vida, o primeiro processo da sua vida para colocar a sua vida em ordem tem a ver com a sua salvação. Com a salvação que você encontrou em Jesus, com a salvação que Jesus te ofereceu. Então, olha só, para isso você pode abrir sua Bíblia em Lucas 19:10. Lucas 19:10 vai estar colocando o propósito também que Jesus desenvolveu a sua vida para colocar a nossa vida em ordem. Então, ele diz assim, Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, a minha vida e a sua vida muda, se organiza a partir dessa convicção que nós desenvolvemos. Nós estávamos perdidos, nós estávamos separados da glória de Deus e agora nós fomos encontrados. Se Jesus te encontrou, se Jesus me encontrou, Ele começa a organizar minha vida a partir desse encontro. A partir dessa experiência de salvação, a partir dessa consciência do perdido para o salvo. Então, eu passo a viver, passo a organizar a minha vida a partir dessa consciência que eu adquiri. Eu estava perdido, agora estou salvo. Eu estava vivendo no engano, agora eu passo a viver na verdade. Entende? Então, essa convicção começa a estruturar a minha vida. A estruturar a minha vida. E diz assim, Atos 16, 30 e 31. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os de sua casa. E, veja bem, é uma pergunta que muda a minha vida. Quando eu começo a refletir na decisão que eu tomei. Então, eu desejo ser salvo? Você deseja ser salvo? Então, a partir desse momento, do desejo do seu coração, você vai organizar a sua vida a partir da sua salvação. Porque não somente você vai desenvolver um estilo de vida de acordo com isso, como também a sua missão de vida vai ser estabelecida a partir da sua salvação. Essa é a proposta de Jesus. Porque Jesus fala assim, ó, é chegado o reino de Deus. E para você e eu adentrarmos no reino de Deus, nessa vida, nessa relação com Jesus,
é preciso nós passarmos pelo processo de salvação, de consciência de uma pessoa salva, para desenvolvermos esse relacionamento com Jesus. E isso é fundamental, porque a nossa mentalidade, o nosso coração, vai ser aperfeiçoado a partir disso. E veja bem, Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja bem que quando nós não conhecemos a Jesus, a nossa vida é marcada por buscar Deus, algum Deus, buscar uma espiritualidade, buscar um envolvimento com um ser superior. Todos fazem isso, até aqueles que não conhecem Jesus. Eles vão buscar algo divino. Porque o diabo vai enganar as pessoas a partir do desejo e da busca do coração dela. Entende? Por isso que nós temos muitas pessoas que se voltam para a idolatria, para a feitiçaria, porque estão buscando algo, estão vivendo no engano, estão sendo conduzidos pelo engano e se submete a esse tipo de busca e de práticas, porque não conhece a verdade de quem nasceu de novo, de quem encontrou a salvação em Jesus, de quem vive a verdade em Jesus. E aí ele vai dizer assim para nós, olha, não é por meio da obra de vocês, não é por meio do esforço de vocês, mas é dom de Deus, é graça de Deus. Então, assim eu começo a desenvolver a minha vida também baseado na graça de Deus. E a graça me leva a depender totalmente do Senhor, a buscá-lo, a conhecê-lo cada dia mais, para que possamos, assim, desenvolver a nossa vida, colocar a nossa vida em ordem. E, para isso, nós precisamos de um padrão. Quem é o seu padrão de vida? Quem é que você deseja imitar? E se você deseja imitá-lo, a quem você quer agradar, vivendo do jeito que você vive, o estilo que você vive. Então, nós vamos desenvolvendo isso, nós vamos buscando isso através da experiência de fé que temos no Senhor Jesus, através da graça, e isso também provém da nossa salvação. Isso é fruto da nossa salvação. A graça de Deus é o fundamento da nossa salvação, a graça de Deus. Em João 5, 24, diz assim, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Essa é uma experiência, esse é um desejo do seu coração. Essa é a vontade, é o desejo de quem desenvolve uma vida baseada na salvação. Então, eu preciso ter a palavra. Além da minha salvação em Jesus, além da graça de Jesus, além da fé que nós temos em Jesus, nós temos a palavra de Deus. Que quando você e eu fizemos a nossa confissão pública de fé, através do batismo, nós dizemos que ela é nossa regra de fé e de prática. Veja como isso coloca a nossa vida sobre as ordenanças de Jesus. Então, a minha vida se fundamenta na salvação que eu tenho em Jesus. Na busca, no desejo que eu tenho por Jesus, que você tem por Jesus. E isso é diariamente. Você se confrontar com a palavra, colocar o seu coração em xeque com a palavra e experimentar o resultado disso. Porque cada dia você vai ter que tomar uma decisão sobre a sua vida, sobre o desejo do seu coração. A cada dia você deseja agradar a alguém. A cada dia. Nem que seja você mesmo. Nem que seja sua própria carne.
mas a cada dia que você acorda, você deseja agradar alguém. E que, em nome de Jesus, agora nós, como salvos, devemos desejar agradá-lo, agradar a Deus, agradar a Jesus. Por isso que o Espírito Santo passa a habitar em nós, para garantir que o processo iniciado na salvação, ele se desenvolva até o fim da sua vida, da minha vida. Por isso que é o selo do Espírito Santo em nós. Garantia de processo. Se você escreve uma carta, você sela ela, você dá a garantia que ela vai chegar ao destinatário. Uma carta sem selo é uma carta sem destino. É uma carta sem propósito. Agora, uma carta selada, não. Ela tem uma origem, ela tem um propósito e ela tem um destino. E há uma clareza de quem enviou essa carta. Então, nós precisamos desses aspectos da salvação para colocar a nossa vida em ordem, para viver de maneira que agrade a Deus, de viver de maneira organizada com os processos nossos naturais, com processos espirituais que Deus tem para a sua vida. Quando nós falamos processos naturais e processos espirituais, não quer dizer que nós temos duas vidas, nós temos uma só. E nós somos guiados pelo Espírito Santo para vivermos essa vida que temos agora, que adquirimos a partir do momento da nossa salvação com o Senhor, da vida que encontramos com o Senhor. Por isso que nós somos desafiados a crescer. Vamos lá. Outro aspecto que nós precisamos entender que a nossa vida é organizada é o aspecto da regeneração. Ou seja, nós estamos num processo de constante melhoria. Estamos sendo regenerados a partir do momento que nós vamos conhecendo Jesus. Então, tem coisas na sua vida que você não conseguia vencer. E esse processo de regeneração que o Senhor vai trabalhando na sua vida, na minha vida, vai melhorando o nosso processo de vida com Ele. Então, a regeneração tem esse propósito. A regeneração é um ato de Deus em renovar o coração das pessoas, levando a crer, a viver a nova vida que ela encontrou em Jesus. Quando uma criança nasce, ela nasce de uma maneira completa, não faltando nada nela. Mas a partir do momento que ela vai crescendo, ela também vai crescendo os seus membros, a sua capacidade de aprender, ela vai sendo melhorada com a partir do tempo. Por quê? E isso vai gerando nela um amadurecimento da vida dela. Então, quando eu gosto muito de pensar na regeneração, também dentro de um processo de maturidade. É algo que eu tenho buscado, estudado e vendo isso acontecer. Porque quando eu vejo que, quando eu estou sendo regenerado, eu estou sendo levado a aprender. Eu estou sendo reciclado na minha história, na minha identidade, na forma com que eu vou vivendo as experiências com o Senhor Jesus. E você também pode viver assim. Conhecendo Jesus, vendo Jesus, desenvolvendo com Jesus e sendo trabalhado por Jesus e com Jesus. Isso é a regeneração. É o processo que nós vamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo para uma disposição de corpo, de alma, de espírito e vivermos a verdade. Aí você olha assim, mas como essa pessoa vivia desse jeito? E agora ela conseguiu vencer o vício do álcool, disso, conseguiu vencer na vida, tem aspectos que mostram a melhoria na vida dessa pessoa. Aí você vai dizer assim, como isso aconteceu? Porque Jesus entrou nessa vida, está regenerando esta vida. É aquela árvore que a gente vê que ela está ali seca, não dá fruto, e os frutos, passa tempo, passa ano, ela não dá frutos. Mas vem um agricultor e começa a trabalhar na terra,
cava em volta, tira aquela terra velha, sem nutrientes para aquela árvore, ele tira, ele coloca uma terra nova e começa a adubar novamente, vai alimentando aquelas raízes com terra nova, vai colocando substância que aquela árvore precisa. E, de repente, com o tempo, essa árvore começa a se reestruturar, a viver novamente, começa a ter folhas novas e ela começa a dar fruto na estação própria. Mas ela não mudou, ela continua sendo a mesma árvore, mas só que ela foi regenerada. Os seus nutrientes, a sua raiz foi regenerada. A fonte que ela tira alimento para ela, sustento para ela, foi regenerado. E assim sou eu e você. Você continua sendo a mesma pessoa, mas a fonte da sua vida, da onde a sua vida tira os nutrientes, tira as substâncias necessárias para você viver a nova vida, é outra. Lembra como Jesus fala em João 15? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Todo ramo que estiver em mim vai dar fruto. Todos que estiverem em mim vai dar fruto. Mas os que não tiver, não dá fruto. Essa é a nossa realidade de regeneração. Jesus é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Nós somos regenerados a partir do momento que nós somos enxertados na videira que é Jesus. E passamos a dar os mesmos frutos que Jesus dá. Os ramos enxertados, ele não dá fruto diferente da árvore que ele está enxertada. Porque nós nascemos de novo e entramos dentro de um processo de regeneração. Olha só, Tito 3:5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso é colocar a vida em ordem. Isso é organizar a nossa vida, a regeneração. Então, existem aspectos de uma vida regenerada que tem a prática da justiça, que não é por atos nossos, mas sim naquele que nós estamos fundamentados, que é Jesus, que nós passamos a viver. Tá? Não por nós não temos esse fruto próprio, mas isso é resultado do nosso relacionamento com Jesus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Coloque a sua vida em ordem a partir desse momento. Se você e eu fomos regenerados, nós estamos num processo de frutificação, de caminhar na verdade, de dar seu fruto na estação própria, como o Salmo 1 fala, que nós vamos dar nosso fruto na estação própria, porque nós fomos regenerados. Agora estamos vivendo uma vida saudável em Jesus. O pecado já não nos domina mais. Nós somos libertos para uma nova vida. 1 Pedro 1:23 nos diz assim, 1 Pedro 1:23. Vocês foram regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Vamos lá. Qual o meio que nós somos regenerados? Por meio da palavra. A palavra de Deus cria as coisas do zero, do nada. A palavra de Deus regenera aquilo que já existe. Veja, quando nós olhamos para os milagres de Jesus, cegos de nascença passaram a enxergar. Cegos que foram acometidos de alguma ação que levou eles a perder a visão, voltaram a ver. Ou seja,
O que nasceu cego voltou a ver. E o que enxergava e por algum motivo deixou de enxergar, voltou a enxergar. Aquele que não andava, passou a andar. E é isso que a palavra de Deus cria e regenera. Tem coisas na sua vida que talvez assim, não está dando certo. E você vai ter que buscar na palavra para essas coisas voltarem a darem certo. Regenerar a sua história. Regenerar. Semana passada, nós fomos ministrados aqui pelo Júnior, quando ele falava sobre Naamã. Um homem que tinha uma condição diante das pessoas, mas diante de si mesmo, ele tinha algo impossível dele vencer sozinho. Até que aquela menina, que era escrava na casa dele, falou do profeta Eliseu. E ele foi desafiado, né, pelo profeta a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, para que a sua pele pudesse ser restaurada, ser regenerada. Então, a regeneração vai colocar você dentro de um processo de vida, que você vai ser confrontado com seus erros, vai ser confrontado com as suas necessidades, e vai levar você a buscar novas práticas. E ali, quando ele decide ir se banhar no Rio Jordão, contra a vontade dele, porque na cabeça dele ele merecia algo melhor, um tratamento melhor, mas quem tem a autoridade de Deus era o profeta. E o profeta estabeleceu a ordem, o meio pelo qual ele deveria ser curado, regenerado da sua lepra. E assim é comigo e com você. Quem vai estabelecer o meio da sua regeneração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você e eu devemos nos submeter a ela, para sermos curados, para sermos transformados, para termos a nossa vida regenerada. Então, ainda em 1 Pedro 1,3 agora, diz assim, 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Geralmente você vai encontrar todo o texto que fala de regeneração ligado à misericórdia. Geralmente. E é quando Deus coloca a graça dele em nós, na nossa miséria. Coloca o coração dele na nossa miséria. Porque por nós mesmos nós não conseguimos ser regenerados. Mas por meio da sua misericórdia. Também linkado à sua palavra. Agora aqui ele coloca, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, por meio de um ato de obediência de Jesus, que nós somos regenerados. Ou seja, graça. Graça de Jesus. Ainda vivendo um processo de colocar a nossa vida em ordem. Nós falamos da salvação, nós falamos da regeneração. Agora, precisamos entender a santificação. A santificação, ela nos conduz, nos leva a viver uma vida de intimidade, de proximidade com Jesus. Ou seja, a pessoa santa é aquela pessoa separada do pecado. Ela cortou o vínculo dela com o pecado. Ela não tem mais energia dela no pecado, nem a energia do pecado na vida dela. É o contrário, a energia dessa pessoa agora é lutar contra o pecado. É lutar contra as coisas que procuram ainda nos prender nessa
condição. Ok? Então, a santificação, o processo consiste em nos tornar como Jesus. Nós fomos separados do pecado, agora nós vamos desenvolver uma vida de santificação. É assim, o pecado está aqui, né? Está aqui o pecado, e você cada dia mais vai se afastando dele. Cada dia mais você vai buscando uma vida longe da influência do pecado. Uma mentalidade cada dia mais longe da influência do pecado. E quanto mais nós nos afastamos, nós perdemos o contato com o pecado. E isso acontece no meu coração. Isso acontece na minha mente. Há uma renovação da nossa mente. Há uma renovação. Se eu renovo a minha mente, se eu renovo o meu coração, eu renovo os desejos do meu coração. Há uma renovação da consciência. Entende? Então, o grande desafio nosso é termos os nossos sentimentos, as nossas práticas mudadas em relação ao pecado. Coloque a sua vida em ordem. Então, eu tiro aquilo que eu fazia, que era pecado, aquilo sai da minha vida e coloca uma outra prática, que traz alegria a mim, ao nosso Deus, no nosso relacionamento pessoal. E nós somos santificados por essa ação transformadora, por esse processo que nós somos colocados. Ou seja, relacionamos com Deus de forma santa, também, claro, por meio do Espírito Santo. Espírito Santo é um espírito que não tem contato com o pecado. Pelo contrário, aonde ele chega, ele vence o pecado. Interessante, Jesus ele pode tocar no pecador, que ele não se torna um pecador por causa disso. Pelo contrário, o pecador deixa de pecar. Jesus é santo. E quando ele toca numa pessoa que não é santa, numa pessoa, ele não se torna impuro por causa disso. Pelo contrário, a pessoa é purificada. Entende? Então, cada toque do Senhor Jesus em nós, ele vai nos purificando. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Entende? Porque como ele é santo, nós também devemos buscar viver uma vida santa. E isso é organizar a nossa vida. É preparar a nossa vida para vivermos aqui como uma testemunha fiel de Jesus, como também vivermos na eternidade com Ele. E aí sim nós seremos um representante legal de Jesus nessa terra. Porque você é santo. Você carrega a santidade dentro de você, que é o Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo você vai manifestando essa graça diante das pessoas, diante do mundo. Então aí vai falar assim, sede santo, porque o vosso Pai é santo. Ele fala assim, sede santo, porque eu sou como o Pai é santo, eu também sou santo. E vamos vivendo essa verdade da palavra de Deus. Olha que interessante. 1 Coríntios 6:11. 1 Coríntios 6:11. Diz assim, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Veja que ele usa aqui uma forma de que nós somos alvos
de uma ação do Espírito Santo, que é lavar. E quando você pensa numa roupa suja, em uma louça, né? Porque é interessante da roupa ou da louça é que você pega ela limpa. Usa ela, ela vai sujar. Depois você tem que lavar de novo. Então, a origem daquilo que nós somos é uma origem pura. A nossa origem é uma origem santificada, purificada. Quando Deus criou Adão puro. A origem, puro. Mas o pecado entrou no coração deles, de Adão e de Eva. E agora vem uma ação do Espírito Santo, uma ação de Jesus para purificar, para santificar, para se tornar novamente morada do Espírito Santo. E assim viver essa nova vida santificada. Assim nós somos santificados, somos preparados para um relacionamento com o Senhor Jesus. Santos. Porque agora nós passamos a viver essa habitação dele em nós. Efésios 1:4 diz assim, Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, ou seja, a nossa santificação já foi pensado. Por quê? Porque Deus é santo. Então, Deus nos criou para Ele. Deus criou você para Ele. Então, eu preciso organizar a minha vida de uma forma que o meu relacionamento com o Senhor Jesus não seja prejudicado. O meu relacionamento com Deus não seja prejudicado. E aqui envolve todas as áreas da minha e da sua vida. Seja a área relacional entre esposo e esposa, pais e filhos. Nosso relacionamento com o mundo lá fora, com os negócios desta vida, área financeira, área moral, área ética. Isso envolve todas as esferas da nossa vida, porque nós somos hoje novas criaturas em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. E olhando para Jesus, que ele tinha um relacionamento tanto perfeito com Deus e com os seres humanos, com nós, e com as coisas relacionadas a aspectos morais, aspectos sociais, ele tinha uma vida exemplar. Por quê? Ele nunca perdeu a organização, a ordem da sua vida em todas as esferas. E isso está relacionado com a intenção de Deus ao criar eu e você. Então, cabe a nós aqui agora olharmos, fazer um autoexame da nossa vida e olharmos para dentro de nós. Olhar para os resultados que temos alcançados com a nossa vida. Tanto para nós quanto para o outro. Porque nenhuma árvore gera fruto para si mesma. Nenhuma árvore gera fruto para si mesma. Nós estamos sempre gerando frutos para outros. Agora, o resultado é que as pessoas encontrem bons frutos em nós, a ponto de replantar aquilo que está colhendo de nós. Quando você vai em uma árvore frutífera e você come daquele fruto gostoso, você olha para aquela semente e você, eu vou plantar para ter mais. A sua vida é fonte de busca de outras pessoas. Você é resposta de Deus para outras pessoas.
Esteja arraigado, fundamentados em Jesus, fundamentado na palavra. Sejam dirigidos pelo Espírito Santo, para que a vida de vocês, organizada com um propósito divino, alcance resultado divino, que Deus assim deseja e preparou para que eu e você pudéssemos viver. E essa é a vontade dele. Esse é o desejo dele para o seu coração, para a sua vida. Andar, viver, produzir frutos que realmente o represente aqui na terra. Não se deixa vencer pelos desafios. Pelo contrário, pegue esses desafios que você tem e coloque diante do Senhor. Enfrente cada desafio que você tem. Crie programas, crie processos para você vencer e desenvolver uma vida que realmente glorifique e exalte ao Senhor Jesus. Dignos de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo de Jesus. E Deus vai realmente recompensar. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus galardoador. É um Deus que traz recompensas. Tá? Hebreus 11, 6 está lá dizendo isso. Que nós temos, pela fé, a capacidade de viver isso. Esse ano foi o tema da nossa igreja. Que nós vivemos isso. Próximo ano é o ano da edificação. E nós vamos desenvolver capacidades, processos para alcançarmos a edificação de cada um membro desta igreja, cada ministério, cada vida. Mas para isso, eu e você precisamos colocar a nossa vida em ordem, para desenvolvermos e aprendermos aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Se desafie. Se desafie. Não olhe para as suas fraquezas com um olhar de derrota, mas olhe para ela, desafiando você mesmo a vencê-las, no poderoso nome de Jesus. E você vai experimentar de tudo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Deus nos abençoe por esse momento especial que nós estamos vivendo aqui, por essa palavra. Essa palavra me desafiou. E creio que ela também há de desafiar você a experimentar o melhor de Deus para a sua casa, para a sua vida. Muito obrigado por mais uma Escola Vida Plena. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e da sua família, de todos os processos que envolvem você. E você creia que você já é mais que vencedor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima Escola Vida Plena, no próximo ano.